Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje, antes de me apresentar nosso convidado, eu quero agradecer a manifestação de carinho de todos os telespectadores, inclusive pela internet, telefonemas, não só de Poços de Caldas, mas como das cidades vizinhas, de toda a região. Inclusive a gente saindo pelas ruas, né? O pessoal encontra com a gente, comenta. Então isso é muito gratificante. Muito obrigado a vocês, telespectadores. E também não podia deixar, porque eu sozinho não faço programa. Eu dependo do diretor Luciel, Jean, Imagem, Vivi, enfim, toda a equipe, a parte técnica, a parte do TV Poços. Muito obrigado a toda a equipe do programa Saúde em Dia. Dr. Fernando, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Dr. Fernando, ele é cirurgião oncológico, ele é médico, né? E eu gostaria que você comentasse um pouquinho com os nossos telespectadores a respeito dos tumores pélvicos, né? Se for possível. Prazer te receber aqui. Obrigado, Luciano. Eu agradeço a você, a produção, o convite. Vamos lá, vamos bater um papo hoje. Fernando, então como nós vamos conversar hoje a respeito de tumores, né, da região pélvica feminina, vamos explicar para os nossos telespectadores um pouquinho, delimitar, né, onde fica localizada a região pélvica, que eu acho que muita gente às vezes pode até saber, ter noção, mas não tem a certeza. Perfeito, Luciano. A região pélvica é uma região anatômica, tá, que corresponde à transição entre o abdômen, tá, e os membros inferiores. Ela é protegida pelos um arcabouço ósseo, que a gente chama dos ossos da bacia, né? Isso. E dentro dessa região se encontram alguns órgãos importantes para do nosso corpo e para a nossa fisiologia, né? Então a gente vê, por exemplo, nos homens a gente pode encontrar nessa região uma parte do intestino grosso, principalmente sua parte final, próstata, bexiga e órgãos genitais, e todos eles protegidos pelos ossos da bacia, né? Isso é importante, que muita gente tem dúvida. Por exemplo, próstata, onde fica? Útero, onde fica? Então é legal essa colocação, que acho que todo mundo, né, vai procurar entender direitinho. E nessa transição entre abdômen e as pernas, né, os membros inferiores, na mulher a gente encontra órgãos de fundamental importância. Também a parte final do intestino, né? Bexiga, útero, os ovários, basicamente vagina, vulva, toda nessa região da bacia, protegido pelos ossos da bacia. E que não deixa, né, infelizmente, de aparecer alguns tumores, alguns benignos, né, graças a Deus, alguns malignos, mas que eu acredito que se procurar a tempo, né, um médico, um especialista, tudo que é mais tempo, né, bem precoce, resolve-se o problema, não é isso, Fernando? Com certeza. Fernando, vamos falar então um pouquinho, né, como é a região pélvica feminina. Vamos começar falando um pouquinho de mioma, que eu acredito que muita gente às vezes vai falar em mioma, às vezes pega um ultrassom, tem um diagnóstico de mioma, a pessoa às vezes fica na dúvida, né, é maligno, é benigno. Então o que é o mioma? Não explicar para os nossos telespectadores. Isso, o mioma, Luciano, ele corresponde a uma tumoração, tá, de caráter benigno, que pode acontecer principalmente nas paredes do útero, tá? Dependendo da sua localização, ele é classificado, né? E essa classificação vai depender principalmente da sua localização em relação à espessura do útero. O que é isso? O útero é um órgão oco, né, que apresentam uma série de camadas. E o mioma, ele pode se encontrar dentro dessas camadas. Dessas camadas, né? E dependendo da sua localização, ele tem algum tipo de manifestação. Uma manifestação clínica, que a gente chama, que pode... Por exemplo, então, o que a paciente, né, quais seriam os sintomas que essa paciente teria? Geralmente, a paciente, dependendo... Quando ela procura seu médico no consultório, ela pode apresentar queixas como sangramentos, dor pélvica, aumento de volume abdominal, desconforto abdominal, queixas dependendo da localização de polaciúria. O que é isso? Ir ao banheiro várias vezes ao dia para urinar, né? Principalmente dependendo da localização, por compressão da bexiga, né? Estimula pelo útero e pelo mioma, né? Então, basicamente, são esses os principais
queixas, digamos assim, das mulheres quando nos procuram. Hoje nós sabemos que tem, inclusive, tratamentos, né? Tratamento novo agora para mioma, né? Embolização. O que você fala disso, da embolização? Porque tem os tratamentos radicais, que é a miomectomia, né? Retirada só do mioma ou retirada do útero. E tem a embolização. A embolização é assim, é uma coisa que talvez a gente ainda nem... nós aqui, pelo menos em Poços de Caldas, que tentamos fazer tratamento basicamente de um tratamento maior a respeito de câncer, a gente tem uma incidência muito baixa de, digamos assim, mioma, principalmente no nosso serviço SUS e no nosso serviço privado. A embolização é um tratamento que está surgindo agora e vem no sentido de preservar, na maioria das vezes, o útero da paciente e, consequentemente, sua fertilidade. Então é um processo de, como, digamos assim, de uma forma muito simples, é tentado entupir as veias e as artérias, basicamente, do mioma. Ou seja, quer impedir que o sangue chegue até o mioma para evitar o seu desenvolvimento e, consequentemente, a sua regressão, digamos assim. É o que se espera, né? De colo. Tem algum tumor de colo que você queira comentar com os nossos telespectadores? Colo de útero. Colo de útero. Bom, basicamente, se a gente for avaliar a incidência de tumores e de câncer de colo de útero, hoje o câncer de colo de útero seria, na mulher, o terceiro tipo de câncer mais prevalente. Ele perde apenas aqui no Brasil. No Brasil, estou dizendo na casuística nossa aqui, principalmente baseado em dados do Instituto Nacional do Câncer. E hoje a gente sabe que câncer em mulher, primeiro tipo, continua sendo pele, que a gente chama de pele não melanoma, né? Que o melanoma é um tipo de câncer de pele um pouquinho diferente dos outros tipos. Então, assim, o câncer de pele, por vivermos num país tropical, ainda é o mais incidente. Em segundo lugar vem mama, tá? E em terceiro lugar, colo de útero, principalmente nos países em desenvolvimento, países, digamos assim, que não apresentam um grau de evolução de saúde pública, digamos assim, satisfatório. Então nós se encontramos nesse ponto. O câncer de colo de útero ainda é uma patologia muito frequente no nosso meio, tá? E é uma coisa muito importante que seja dito, que apesar de ser uma patologia muito frequente, um câncer muito frequente, ele tem um potencial de cura extremamente alto, comparado com o câncer de pele. Que coisa boa, né? Pelo menos isso. Basicamente porque é possível fazer a prevenção desse tipo de câncer. Exatamente. Então esse é um ponto muito importante e é muito importante que a população tenha acesso a esse tipo de informação, porque é um tumor extremamente que a gente possa prevenir e de uma forma muito simples e muito rápida. Inclusive, pessoal, né, as mulheres assustam muito quando fala em mama, nódulo na mama, preocupa muito e com razão, tem que preocupar mesmo, mas esquece um pouquinho, né, do exame preventivo, do Papa Nicolau, que realmente é muito importante. Então tem que fazer a revisão ginecológica, fazer todo o exame, né, mama, útero, ovários, ultrassom, enfim, aqueles exames, né, de rotina. Fernando, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje, Dr. Fernando, cirurgião oncológico. Fernando, então, agora há pouco antes do comercial, estávamos conversando a respeito de tumores de colo, né? Qual seria o tratamento indicado, assim, de uma maneira geral? O que se faz com esses tumores? Tá. Primeiramente, Luciano, uma coisa que é muito importante para nós oncologistas é um processo que a gente chama de estadiamento. O que consiste no estadiamento? A partir do momento que a mulher é diagnosticada com câncer de colo de útero, existem alguns dados que são importantes para o médico para conduzir a forma desse tratamento. Então, assim, tamanho da lesão, sua localização, se ele está localizado só no colo de útero ou se ele já apresentou o que a gente chama de metástase para outra região. Esses dados são importantes para a muito conduta, importantes, né? Para a tomada de conduta médica. Por quê? O tratamento do colo de útero, a gente pode
fazer ele de uma forma extremamente simples, podendo realizar ele em qualquer tipo de hospital, que são procedimentos simples, a procedimentos extremamente invasivos e complexos, né? Então a gente sabe que aqui no Brasil a gente ainda tem uma incidência de câncer de colo de útero, na grande maioria. Eu vou te dar um dado, por exemplo, na década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, 70% dos tumores que chegavam pro médico, independente se é oncologista ou ginecologista, ou em hospitais especializados nesse tipo de tratamento, eram avançados. Hoje, esse número gira em torno de 40%. Então, para a gente ainda chega muito tumor avançado. É muita coisa ainda, né? 40% é muito. E se tratando de um tumor que a gente tem uma facilidade de prevenção, ainda é muito grande isso. Então, o tratamento hoje a gente pode dividir uma série de partes. O tratamento basicamente inicial tem que ser avaliado tratamento cirúrgico, que seja através da retirada apenas do colo do útero ou da realização da retirada de todo o útero da mulher. Dependendo do grau de extensão da lesão. Dependendo do grau da lesão. Associado a isso, sempre tem que ser avaliado a possibilidade de fazer uma limpeza ao redor desse útero, que ainda é o principal sítio de doença fora do colo do útero, é nos linfonodos, nas ínguas ao redor do útero. Então isso é um dado importante que deve ser feito durante a cirurgia. Outra forma de tratamento que a gente tem à disposição, e uma coisa já muito consagrada, que é a radioterapia, tá? E hoje, de umas 2 décadas para cá, digamos assim, a radioterapia associada à quimioterapia. Então hoje, basicamente, tumor pequeno de colo de útero sempre tem que ser avaliado a possibilidade cirúrgica. Tumor médio, quimioterapia, radioterapia, e tumores grandes, quimioterapia, em algumas situações radioterapia, com possibilidade de uma cirurgia após, ainda existe. Então a gente pode dividir o tratamento de uma forma muito simples, bem tranquila, e ver a melhor forma de paciente, né? Hoje em oncologia, Luciano, a gente cada vez mais vem tentando estabelecer tratamentos individuais, tá? É claro, a gente tem que entender e fazer o que já está, digamos assim, consagrado na literatura. Lógico. Mas deve ser avaliado hoje cada caso, né? Cada caso de forma diferente, e muitas vezes fazer um tratamento efetivo, honesto, mas também adaptado ao perfil do seu paciente. E dos sintomas de tumores de colo de útero, tem alguma sintomatologia que normalmente a maioria, quando procura o médico, já infelizmente está mais avançado, né? Quando tem um caso assim. Então, por isso aquela rotina, né? Procurar o médico periodicamente e tal. Mas dos sintomas, o que você fala dos tumores de colo? Se a gente for falar de uma forma geral, os tumores iniciais, os tumores pequenos, basicamente, eles não dão sintomas. E como que é feito esse diagnóstico se não der sintoma? Através de exames de prevenção. Prevenção. Certo. Os tumores já de médio tamanho ou de grande tamanho, eles já começam a apresentar alguns sintomas, sendo os principais queixa de sangramento, tá? Não é um sangramento geralmente um sangue vivo, é um sangue que a gente costuma, até no jargão médico, brincar, né? Sangue de água de carne. Água de carne, né? Quando sangue a gente vai né? ao açougue, né? E pede uma peça de carne, fica aquele resto no fundo do recipiente. Dor pélvica, corrimento, tá? Alterações urinárias, tá? Infecções urinárias recorrentes ou perda de urina, digamos assim, sem o paciente perceber. Mas basicamente são esses os sintomas, né? de um tumor de colo de útero, digamos assim, que a gente já considera um pouco avançado, de médio a grande. Só lembrando para os nossos telespectadores, né, principalmente as telespectadoras, né, que nem toda perda de urina é um sinal de câncer, né? Porque senão pode ser uma bexiga caída, alguém está com a bexiga, né, caída, tá perdendo xixi, opa, será que eu tenho câncer? Não é por aí. Então procura o médico, faz uma avaliação melhor. Existem outras causas mais frequentes de incontinência, de perda de urina, do que um câncer de colo de útero.
graças a Deus, né, o câncer, digamos assim, é menos, né? Isso. Fernando, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de tumores da região pélvica feminina, Dr. Fernando, cirurgião oncológico. Fernando, então para terminar, nós estávamos falando a respeito de tumores de colo, né? E a sua prevenção. O que você diz então das citologias, né? Do Papa Nicolau? A citologia oncótica às vezes dá alterado, tipo NIC1, NIC2, NIC3 e assim por diante. O que você diz disso para os nossos telespectadores? Perfeito. Isso é muito importante, Luciano, porque a gente tem, como médico, como especialista da área, a gente tem que buscar, na medida do possível, orientação e prevenção para esse tipo de câncer, né? E a prevenção a gente consegue através de um exame extremamente simples, realizado em qualquer posto de saúde aqui no Brasil, né? De acesso a toda a população, que pode ser hoje realizado nem só por médicos, mas por profissionais da saúde habilitados, né, para isso, habilitados a fazer esse tipo de procedimento, que é o Papa Nicolau, né? E no Papa Nicolau a gente pode geralmente encontrar algumas alterações que nós chamamos de lesões precursoras de câncer de colo de útero. É sempre importante lembrar essa associação dessas lesões com o papilomavírus humano, que é o HPV. HPV, né? Exatamente. E a gente sabe hoje que 70% dos cânceres de colo de útero estão associados à infecção do HPV, né? E na grande maioria é uma infecção assintomática, que não dá sintomas, mas a importância disso tudo é a gente caracterizar essas lesões percussoras. Então é muito comum, às vezes a paciente faz um exame preventivo de Papa Nicolau e recebe um diagnóstico lá de NIC1, NIC2, NIC3. O que é isso? São lesões que a gente chama de neoplasia intraepitelial cervical, né? A tradução é essa, e as suas graduações. Digamos assim, o NIC1 seria uma alteração mais leve. Seria o começo, né? O início. A gente sabe que no NIC1, 60% das pacientes elas vão regredir para um exame normal no período de 6 meses. Sendo que apenas 1% dessas pacientes que têm NIC1 vão evoluir para um NIC3 ou até para um câncerzinho de colo de útero inicial. Então o NIC1 é uma lesão percursora, mas que na grande maioria dos casos ela se resolve de forma espontânea, através da própria imunidade do paciente. O NIC2 e NIC3 já são lesões, digamos assim, com um grau mais avançado. É uma coisa, digamos assim, o NIC1 é mais longe, digamos assim, é longe do câncer, o NIC2 já é um pouco mais próximo e o NIC3 está chegando. Já é quase um câncer, né? Então isso é importante que as pacientes tenham conhecimento. A gente sabe que o tratamento disso, quando a gente chega com pacientes em NIC ainda, é feito de uma forma muito tranquila, de uma forma rápida e muito menos, digamos assim, mutiladora para o paciente. Então, isso é muito importante que seja bem orientado. O NIC3 a gente já considera uma lesão quase um câncer, é um que a gente chama de carcinoma in situ, é um câncerzinho muito inicial. E a forma de tratamento e o índice de cura chega próximo a 100%. Então, assim, pegou o resultado, viu que é NIC3, já bate um papo com o seu médico, com o seu ginecologista ou com o médico do posto de saúde e provavelmente o paciente já deve receber algumas orientações necessárias para efetuar o tratamento disso daí. Então, quem está nos assistindo, desculpa, não custa nada, faça o Papa Nicolau, faça o exame preventivo, né, Fernando? Eu acho que hoje esse é o pilar, digamos assim, do tratamento oncológico em colo de útero. A prevenção digamos, é o melhor tratamento. Pode até ser um exame desajeitado, como, né, as mulheres até reclamam que é um exame chato e tal, mas não é tão chato assim, perto dos problemas que futuramente possa vir a acontecer, não é verdade? Perfeitamente. Vamos falar um pouquinho de cisto de ovário? Vamos. O que você fala de cisto de ovário? Nem sempre os cistos de ovário são malignos, não é isso? O que você fala? Isso é muito importante que seja dito, Luciano, porque é muito comum, às vezes, a paciente ir fazer um ultrassom abdominal por qualquer outro tipo de queixa e o radiologista encontrar um cisto de ovário, né? Então, isso é um achado de exame muito comum no nosso meio.
E todo cisto de ovário é tumor? Não. A grande maioria não é tumor. Então hoje a gente sabe que em pacientes abaixo de 30 anos que apresentam um cisto de ovário, a chance desse cisto ser um câncer é 1 em 15. Se a gente pega pacientes com idades mais avançadas, principalmente a partir de seus 60 anos, essa estatística já muda. Então, um cisto de ovário, a partir de 60 anos, a possibilidade de um câncer gira em 1 em 3. Tá? Então, gira em torno de 30%. Existem algumas características de cisto de ovário que geralmente o radiologista pode nos passar, que nos facilitam e que nos orientam ao tipo de tratamento. A gente sabe que mulheres jovens com cisto de ovário, que a gente diz homogêneo, que é todo redondinho, bonitinho, com conteúdo de líquido dentro, que pelo padrão do ultrassom a gente já tem uma grande possibilidade de ideia, ser uma lesão benigna, um cisto funcional, alguma coisa nesse sentido. Com o avançar da idade, a gente, digamos assim, já fica um pouco mais atento. Então, a característica é muito importante, a história da paciente, sempre lembrar, e é uma coisa muito importante, da associação entre câncer de ovário e câncer de mama. A gente olha para a paciente que tem um nódulo, ou um cisto, ou uma tumoração no ovário, que já tem uma história familiar anterior, ou de câncer de mama, ou de câncer de ovário, a gente vai dar uma atenção diferente. Uma atenção maior, para esse né? paciente. Lógico. Por quê? A grande maioria dos cânceres de ovário, os tumores de ovário, a gente só consegue fazer diagnóstico de uma forma muito avançada. Por quê? Eles não dão sintomas, né? Dificilmente a gente, principalmente na rede pública, digamos assim, dificilmente a gente consegue fazer diagnóstico de câncer de ovário inicial. Geralmente isso acontece por a mulher ter algum sintoma relacionado a esse cisto, ela procura seu médico e em muitas situações ela é até operada desse cisto e a partir dessa cirurgia descobre-se que se tratava de um câncer de ovário. Então, assim, isso é muito importante que a população entenda. Então, assim, é muito importante ficar atento para o seu corpo, às mudanças no seu corpo, aumento do abdômen. Qualquer mudança, né, no organismo, procurar o médico. Sangramento vaginal também está associado a isso. Sentir alguma alteração quando vai apertar a barriga, tem um negócio, tem uma alteração, está incomodando, tá duro, está incomodando. Então, esses são sinais, digamos assim, de alerta. E sempre procurar seu médico, na medida do possível. Fernando, infelizmente nós estamos chegando no finalzinho do programa. Quero agradecer muito sua presença. Tenho certeza que foi muito esclarecedora, né, para os nossos telespectadores. E eu gostaria, antes de encerrar, que você deixasse uma mensagem, né, para os nossos telespectadores. Luciano, eu agradeço o convite, eu agradeço a sua produção. E assim, para mim que sou um oncologista, digamos assim, de uma época mais recente, nova, é sempre importante que a população entenda que hoje câncer não é sinal, digamos assim, de morte iminente. Não é sentença de morte, né, Fernando? Não é sentença de morte. Então, assim, a prevenção é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. A oncologia vem evoluindo muito e o princípio básico de tudo isso é a prevenção. Então, é conhecer seu corpo, identificar alterações e qualquer mudança da sua rotina, procurar seu médico. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.